Glória seja dada a Deus, toda honra seja dada a Jesus. Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso seja com você. Deixe uma mensagem no seu coração, se encontra aqui no capítulo 6 do livro de João. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos, e os seus discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que o havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Jesus ali multiplicou o pão. Esse Deus maravilhoso, ele tem todo o poder. Ele pode fazer aquilo que o homem jamais imagina. O único Deus ao qual nós devemos adorar. O único Deus ao qual nós devemos dar toda adoração é esse Deus que multiplicou. Nós precisamos conhecer da palavra de Deus. Nós precisamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento e aprender desse Deus, porque Ele é maravilhoso. Esse Deus, Ele é todo-poderoso, o único ao qual nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Hoje é tão repartida a glória de Deus, né? A glória que deveria ser só para Deus, ela vai para o homem, ela vai para a idolatria, ela vai para tantas coisas, irmãos. Então, a glória, ela deve ser dada somente a Deus. Dai a honra e a glória somente a Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que pode fazer, esse Deus que faz milagres, esse Deus que abre o mar vermelho, esse Deus que multiplicou o pão, esse Deus que falou com Moisés na sarça ardente, esse Deus que tirou com mão forte e poderosa aquele povo do Egito, esse Deus que fez aquele povo passar um mar seco, passar a pé, abriu as águas e fez aquele povo passar. Tantos milagres que tem relatado desse Deus poderoso. E mesmo assim, a glória para Ele ainda é dividida. Quantos não sabem se dá glória para Deus, ou se dá glória para outro Deus, ou se venera mais algo de que a Deus? A palavra de Deus fala: amai a Deus sobre todas as coisas. Às vezes você pode pensar, ou tem alguém que pode pensar assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas quando vai olhar, no coração não tem Deus como todo o principal. O amor por Ele. Ama só da boca para fora. Deus diz: aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas é guardar a palavra dEle. Amar a Deus sobre todas as coisas é conhecer dEle, crescer na graça e no conhecimento, aprender dEle. Esse Deus que fez essa multiplicação. Deus pegou ali 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos, e multiplicou o que comeu mais de 5.000 homens. Olha o poder desse Deus, o tamanho do poder desse Deus. O que esse Deus não pode fazer, irmãos? O que esse Deus não pode fazer por um filho seu? Ele saciou a fome daquele povo, ele teve dó daquele povo.
E ele saciou a fome daquele povo. Quantos milagres foi registrado que Jesus fez? Então nós precisamos crer e valorizar esse Deus. O que não tem sido valorizado, a idolatria toma conta do lugar de Deus. É São João, é São Sebastião, é Senhora Aparecida. Irmãos, são tantos que tomam a honra de Deus, tomam o lugar dele. Devemos dar honra ao único Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fora desse Deus não há salvação. Nós não podemos desviar a adoração desse Deus. Toda honra e glória seja dada a Jesus, o único digno. Nós precisamos meditar na palavra dele. Medita na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa, irmãos? É a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Por que nós ficamos no engano? Porque nós não lemos. O homem erra porque não examina. Então nós precisamos todos os dias orar ao Senhor, o único Deus, verdadeiro Deus e a vida eterna. Não são 3 deuses, é um único Deus que se manifestou em 3 formas, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Único digno de ser adorado. Precisa ser repreendido no nosso meio toda idolatria, toda trindade, toda heresia, toda hipocrisia contra a palavra de Deus precisa ser repreendida. E todos nós, seres humanos, dá honra ao único Deus, verdadeiro Deus, a vida eterna. Para que recebamos das bênçãos, das mãos desse Deus, as bênçãos, irmãos. Jesus está com as mãos tão cheias de bênçãos para nós. E nós temos recusado. A Bíblia diz que há 2 senhores, ou há de amar um ou odiar o outro. Então não tem jeito de Deus derramar sobre nós a bênção se o espaço é para outro. Se o nosso coração, o amor é maior por muitas coisas. A palavra de Deus fala que aquele que ama o pai, a mãe, a mulher, o filho, mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Então nosso amor precisa ser verdadeiro, acima de tudo, irmãos. Acima de tudo precisa ser o nosso amor a esse Deus. Ele está com as mãos estendidas para abençoar. Mas nós precisamos também consertar, adorar esse único Deus que pode fazer todas as coisas, assim como multiplicou esse pão. Recolheram 12 cestos do que sobejou. Jesus mandou recolher. Onde está esse Deus, irmãos? Ele está aí. Hoje não tem mais milagres desse tipo, desse jeito. Tem, irmãos. A fé que esfriou, o povo que esfriou a obediência, o amor a Deus. Nós esfriamos a obediência, nós nos afastamos de Deus através das nossas obras, das nossas más obras, das nossas desobediências. A gente não consegue largar um celular por Jesus, para meditar na palavra dele, para orar. O celular toma um espaço de Deus. Precisamos ver se o celular não está tomando mais o espaço de Deus. Nós não estamos adorando mais. Não estamos adorando, gente. O celular não é um Deus. Irmãos, roubou a adoração nossa. Desviou nossa adoração. Infelizmente. Tornou-se uma idolatria. Roubou nossa adoração de Deus. Infelizmente, tornou aquilo que não se agrada a Deus. Estamos negligenciando adorarmos a Deus. Nós podemos todas as coisas, mas com sabedoria, com domínio próprio. E que nada nesse mundo, nada nos roube da presença de Deus. Nada nos roube da presença de Deus, da vontade de Deus, da adoração a Deus. Ela precisa ser em primeiro lugar. Precisamos meditar na palavra de Deus. Orar e ler a palavra todo dia é o alimento do Espírito. Por que muitos não conhecem a palavra? Por que falhamos em muitas coisas? Porque a gente não examina. Erreis por não examinar. Por que somos enganados? Por que permanecemos naquilo que é fora da palavra de Deus? Permanecemos na idolatria, permanecemos
no evangelho falso, porque nós não meditamos. E quando a gente lê, a gente passa por cima, a cegueira é tão grande. Não, isso aí não. Pode te falar, pode abrir os seus olhos, pode mostrar. Não, isso aí não. Vamos meditar com mais cautela na palavra de Deus, irmãos, para não andarmos errante nem fora. Porque quanto mais a gente anda errante, quanto mais a gente anda fora, mais nós perdemos as bênçãos. Bênçãos como essas aqui, ó, que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor tem derramado com as mãos, tá com as mãos estendidas para nos dar. Para derramar sobre nós. Grandes bênçãos o Senhor quer nos abençoar. Deus quer abençoar a nossa nação, Deus quer abençoar o povo, Deus quer salvar o povo. Mas a desobediência tem sido muito grande. No nosso coração tem apoio a muita coisa errada. Nós temos que parar para analisar se não estamos apoiando coisa errada. Se não estamos apoiando coisas tão errantes que esse desgoverno tem feito. Quanta coisa, quanto pecado que esse desgoverno tem apoiado. Cuidado, Igreja de Jesus, para não se acharem nessas coisas que não desagradam a Deus. Em tudo há uma explicação do porquê e do porquês, tem muito porquês, mas a palavra de Deus aqui, ó, ela é a nossa justiça. Ela é a nossa justiça, ela vai nos acompanhar. Então não adianta nós andarmos fora dela, fora dessa daqui, ó. Não adianta nós andarmos fora da palavra. Andando fora dela, nós pagamos o preço. E preço esse que pode custar nossa salvação, pode custar nossa eternidade, para sempre presos na cadeia da condenação. Vamos lutar para estarmos na presença de Deus e recebermos dele a bênção, que Ele está com a mão estendida para nos abençoar, assim como Ele abençoou esse povo aqui, ó, que Ele multiplicou o pão, que Ele derramou a bênção, e aquele povo se saciou daquele pão. Que nós possamos querer todos os dias ser saciados pelo pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem de mim comer e beber nunca mais terá fome nem terá sede. Busca desse pão espiritual, esse pão do céu, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.